Olá, mulheres. Eu sou a pastora Andréa Nicolau e para mim é sempre motivo de muita alegria ter a oportunidade de estar aqui com você, estudando a palavra de Deus e aprendendo um pouco mais sobre pessoas que nos inspiram e que nos ensinam lições para que nós possamos viver uma vida de acordo com o padrão do reino de Deus, de acordo com aquilo que Ele apresenta como um padrão através da sua palavra, não apenas padrões a serem copiados, seguidos, mas também coisas das quais nós devemos nos desviar para que possamos viver uma vida reta, santa e que agrada a Ele. E com certeza esse modo de viver, essa maneira de viver, buscando aprender com a palavra, vai nos trazer a oportunidade de sermos felizes, de termos vidas plenas, de termos êxito em tudo aquilo que nós fazemos. Nós aprendemos, obviamente, o tempo inteiro enquanto nós estamos vivendo, mas minha mãe tinha uma frase muito interessante que eu gosto muito de pensar sempre, que é quando nós agimos de forma sábia, nós aprendemos com os erros dos outros, não precisando passar pelos mesmos erros para poder aprender as lições. Eu não lembro exatamente como era essa frase que ela dizia, mas era exatamente esse o significado: aprender com os erros dos outros, ao invés de passar pelos erros para poder dar lista e a lição. É muito mais fácil que nós possamos ter esse tipo de sabedoria, que ao olhar para as escrituras, que ao poder refletir, meditar nos ensinos das vidas de mulheres e homens também que viveram durante a história toda, mas que foram registrados na Bíblia e deixados para nós, para um propósito, que nós possamos extrair dali as lições preciosas que nos ajudam a viver uma vida melhor, uma vida plena, uma vida que agrada a Deus. Que seja assim na sua vida, que seja assim na minha vida, que Deus nos dê essa capacidade, essa sabedoria de vivermos de maneira inteligente, baseados na sua palavra. Antes de darmos sequência ao estudo, eu queria te convidar a fechar os olhos e a orar ao Senhor, convidando o Espírito Santo para vir e guiar o nosso tempo de meditação, de estudo, para que Ele nos dirija a entendermos não só aquilo que está escrito, mas as entrelinhas também, e especialmente a aplicar aquilo nas nossas vidas. Não só olhar e entender a história, não só enxergar os pontos importantes da história, mas a conseguirmos fazer a conexão com as nossas vidas, com os nossos sentimentos, com as nossas reações, para que nós possamos então sim tornar essa lição algo prático para o nosso dia a dia. Vamos fechar os olhos e orar. Pai querido, muito obrigada mais uma vez por essa oportunidade que temos de estar aqui, Senhor, aprendendo, meditando, reservando esse tempo de estudo na Tua Palavra. Pai, eu quero colocar diante do Senhor esse momento de reflexão e pedir que o Teu Santo Espírito esteja nos guiando, para que possamos entender não apenas as palavras, mas as entrelinhas também, e que o ensino, Senhor, que a Tua Palavra traz, seja luz para o nosso caminho, que possamos ser não apenas ouvintes, mas praticantes, aplicando, Senhor Deus, os princípios ensinados pela tua palavra, Senhor Deus, que demonstram a cultura do reino, a cultura do teu reino, que possam ser aplicados na nossa vida, Senhor, que nós saibamos fazer isso. Dá-nos a sabedoria necessária, a sensibilidade, a humildade, Senhor, e que nós sejamos, Senhor Deus, também pessoas que tenham os ouvidos abertos para ouvir a direção do teu Santo Espírito. Eu abençoo essa mulher que está ouvindo esse estudo agora, com toda sorte de bênçãos espirituais, e agradeço por esse tempo que dedicamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, hoje, você deve ter visto ali no quadradinho que tem, né, no tópico da lição, no canal do YouTube, que a pessoa que nós vamos estar falando hoje é Eva. Eva, você sabe muito bem, ela foi a primeira mulher criada, a primeira mulher de todas. E eu imagino que ela era uma mulher belíssima, porque foi feita pelas mãos de Deus. Deus fez cada detalhe, nada mais, nada menos, cabelo extremamente hidratado, pele perfeita. Era alguém que teve o privilégio de ser ensinada pelo próprio Deus, porque a palavra de Deus diz que todas as tardes, ao entardecer, Deus vinha ao jardim e falava com ela e com seu esposo Adão. Então, realmente, um privilégio muito grande, né, para ela ter a oportunidade de viver assim. Mas ela não tinha nenhuma referência, ela não sabia como era ser diferente. Nós, gerações, séculos e séculos, milênios depois da criação dela, nós podemos olhar para trás e falar, puxa, como ela foi privilegiada. Ela foi construída, o corpo dela foi formado, foi toda feita em perfeição, sem pecado, num mundo maravilhoso, com equilíbrio pleno, com água pura, com ar puro, onde os animais não atacavam os homens, os animais eram vegetarianos, eles não tinham ainda esse sentimento de sobrevivência comendo carne. Então, é um mundo que a gente não consegue nem imaginar como funcionava, era perfeito. E Eva, nesse momento, né, em que ela foi criada,
ela foi feita para um propósito. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. O livro de Gênesis mostra que primeiro Deus criou Adão, Deus tinha feito toda a natureza, os animais, os pássaros, as aves, os animais da terra, os animais das águas, e Deus tinha feito todas as ervas, todas as plantas, tudo que nós conhecemos no mundo e provavelmente coisas que nós nunca vimos, porque já não existem mais pela própria deterioração do planeta, a gente não tem mais acesso a algumas raças de animais, nós sabemos que foram extintas, por causa da caça e por outros motivos mais climáticos, seja qual razão for, mas ela vivia num mundo de equilíbrio perfeito, tudo perfeito feito pela mão de Deus. E quando Deus cria Adão, Deus permite que Adão nomeie os animais e que ele olhe para cada um e perceba que existe pares de animais, que Deus tinha determinado que fossem as matrizes e procriassem para encher toda a terra. Então Adão teve essa oportunidade de nomear os animais e gastar um tempo olhando para aqueles animais e vendo cada espécie, cada tipo, cada raça e encontrando pares para todos eles, e provavelmente ele percebeu que ele estava sozinho, que ele não tinha um par, que ele não tinha um semelhante. E nós encontramos no texto bíblico Deus falando: não é bom que o homem esteja só. Vamos fazer para ele uma ajudadora que lhe seja idônea. Tá lá em Gênesis 2, você vai encontrar que no versículo 18, Deus falando que ele decidiu criar alguém para Adão, que fosse semelhante a ele, que fosse a metade da laranja dele. E foi assim que Deus criou a Eva. Deus deu um sono profundo sobre Adão, ele adormeceu e quando ele acordou, ele encontrou com aquela criatura maravilhosa, que era a versão dele feminina, delicada, bonita, e ele falou: essa sim é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Foi ele que disse: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, porque ela foi criada para ele. Foi feita para ser companhia para ele. Foi feita para ser uma ajudadora idônea, para ser alguém que estava do lado, para estar junto, para fazer companhia. E Adão deu esse nome para ela. O primeiro nome foi mulher, em hebraico é Ishá, de Ish. Em algumas versões da Bíblia você vai encontrar varoa, varão, vem de varão, né, a expressão para dizer que é um homem, varoa, a mulher. E ela foi criada então para desenvolver esse relacionamento de unidade com o homem, de estar junto com ele, para que juntos eles pudessem se sentir e estar completos. Bom, Eva, ela é a mãe de todos os seres humanos, a primeira mulher, como nós já falamos aqui. Ela viveu num mundo perfeito, sem pecado, sem sofrimento, sem enfermidades, e a gente pode pensar em coisas até que nós temos na nossa rotina que ela não tinha que passar por isso. Ela não tinha cozinha, não tinha que fazer comida, não tinha caça ainda naquele tempo, eles tinham as frutas, os vegetais e se alimentavam daquela forma, então realmente era um mundo de descanso, de prazer, de alegria. Nós vemos que só depois do pecado é que Deus deixa sobre o homem uma consequência do pecado, que é o fato dele, a partir daquele momento, ter que suar do seu trabalho para conseguir o alimento. Então, até aquele momento, a provisão era algo tão natural e tão abundante no ambiente em que eles viviam, que era o paraíso, por isso tem esse nome tão maravilhoso, realmente era um paraíso, em que a provisão estava toda disponível para eles. E todo aquele lugar maravilhoso. Às vezes a gente tem a oportunidade de olhar um entardecer, um amanhecer, o pôr do sol, o nascer do sol. Às vezes tem um reflexo de um lago, ou de um rio, ou de uma praia, e a gente vê aquele sol nascendo, aquele sol morrendo, as aves ao redor. E só essa imagem tão maravilhosa enche o nosso coração de gozo, de alegria, de adoração pelo Senhor, porque a gente não consegue imaginar algo tão perfeito se não fosse pelas mãos de Deus. Eu e meu marido amamos ver o entardecer, quando o sol vai se pondo e o céu fica em cores mescladas de lilás e salmão e começa a ficar azulado, e aquele sol que vai ficando vermelho é lindo demais. E é impossível olhar para um cenário desse e não imaginar que Deus fez de propósito para nos alegrar, para encher o nosso coração. E ela vivia nesse mundo. Ela tinha lindos entardeceres, lindos amanheceres. Não havia chuva naquele tempo, a gente sabe,
na sequência, pela história da própria Bíblia narrada, que a primeira chuva veio a partir do dilúvio. Até então só vinha uma brisa, só vinha um orvalho sobre a terra para poder umedecer as plantas. Então era algo de equilíbrio muito intenso, e a gente não consegue nem imaginar um mundo tão agradável, e era esse mundo que ela vivia. Bom, Eva estava vivendo tranquilamente nesse lugar tão perfeito, tão maravilhoso, mas por alguma razão Deus tinha dito para Adão que ele era o guardador do jardim, e quando a gente pensa em guardar, a gente pensa em que havia um risco. Não tinha ninguém mais no planeta inteiro, só eles dois, mas Deus sabia que o diabo viria para tentar destruí-los, e Deus falou para ele guardar a terra, para ele cuidar daquele lugar. E Eva estava, por alguma razão, sozinha no jardim, quando a serpente se aproximou, e a serpente estava possuída pelo próprio diabo, e começou a estabelecer uma conversa com ela. A gente vê que não existia medo também naquele período, porque nenhuma outra ocasião da Bíblia a gente encontra que os animais falassem. Então, possivelmente, os animais nunca falaram, a não ser os animais que repetem, como às vezes a maritaca fala alguma coisinha que parece palavra, ou o papagaio que repete coisas que nós dizemos. Os animais não foram feitos para ter conversa inteligente conosco. E a serpente veio e começou a estabelecer um diálogo com ela. Mas ela não tinha medo, ela desconhecia o sentimento de medo, e ela entabulou a conversa com a serpente. E a serpente começou a insuflar ela contra Deus, a pensar que Deus não tinha dito toda a verdade para ela. E ela começou a ouvir aquilo, e o diabo falou: por que você não pode comer dessa fruta que está no meio do jardim? E ela respondeu: eu não posso nem comer, não posso nem tocar, porque Deus disse que no dia que nós comemos essa fruta, a gente vai morrer. E ele falou: não, vocês não vão morrer se vocês comerem dessa fruta. Não, a única coisa é que ela vai trazer um grande conhecimento para vocês. Se vocês vão saber o que é bem, o que é o bem e o mal, vocês vão ser como Deus. Ele colocou uma gota de curiosidade nela, muito profunda a respeito daquela fruta, demonstrando que ela ia adquirir um conhecimento maior do que o conhecimento que ela tinha. Eu imagino, a Bíblia não fala, mas eu imagino que a cada tarde, quando Deus vinha para estar com eles, naquele momento de adoração, de presença, de comunhão, talvez Deus usasse para trazer ensino para eles, conhecimento para eles, ou falar para eles a respeito das coisas do futuro, ou do que eles poderiam construir, fazer, chegar. E talvez Eva tivesse uma sede muito grande de conhecimento, ela tinha a mente plena, muito mais do que nós. Ela conseguia entender e compreender as coisas ao seu redor de uma maneira que nós certamente temos mais dificuldade, porque nós não usamos a capacidade total do nosso cérebro. Isso é comprovado pela ciência. E ela tinha, então, uma habilidade de aprender muito grande, e talvez uma sede de conhecer e de querer saber tudo que estava ao seu redor, desse mundo, do universo, tudo que estava cercando. E aquela mensagem que a serpente deu para ela, de que ela seria como Deus, saberia como Deus a diferença entre o bem e o mal, talvez tenha sido algo que pegou o coração dela, porque ela ficou pensando talvez que ela poderia saber mais rápido, ela poderia talvez encontrar um atalho para poder descobrir mais informações ou mais coisas que ela gostaria de saber. Nós não sabemos, tudo isso é conjectura, tudo isso é especulação a respeito de como essa mentira do diabo conseguiu ganhar o coração dela, mas a verdade é que ela desobedeceu a ordem do Senhor, tomou a fruta e comeu. E a palavra fala que, vindo seu esposo, ela mostrou para ele a fruta e falou assim: olha, eu comi, come também, porque a fruta é boa. Nós não sabemos o que levou Adão a repetir a desobediência de Eva, mas talvez foi o fato de que ele percebeu de que ela não estava morta. E também nós não sabemos qual era a imagem que eles tinham de morte. Talvez Deus tinha dito para eles que eles morreriam, e tinha dito que era a morte, mas eles não sabiam por experiência ou por referência de alguma outra experiência, porque até então a morte não tinha entrado no planeta ainda, nem mesmo nos animais, tudo era eterno. O que trouxe a morte para o planeta foi o pecado. Então, até aquele momento, eles sabiam, talvez, de conhecimento, de ter a informação. Mas o que era a morte? Nada, aparentemente, havia mudado em Eva, exceto o fato de que, ao comerem do fruto, eles perceberam que estavam nus. E muitos estudiosos da palavra creem que o que os cobria era a glória de Deus.
a santidade de Deus, como uma luz resplandecente que os vestia. E ao pecarem, eles perceberam que aquela glória, aquela luz não mais estava sobre eles. Não eram roupas, mas era uma envoltura luminosa, talvez, que os tornasse com essa aparência de santidade que eles deixaram de ter. E por isso eles se esconderam. Alguma coisa aconteceu para que eles pudessem ter essa percepção. E nesse momento Deus entra no jardim e começa a chamar por eles. E aí Adão responde: nós nos escondemos porque percebemos que estávamos nus. E aí Deus pergunta para eles: vocês comeram do fruto que eu disse que não era para comer? E aí o que ele responde: a mulher que o Senhor me deu ofereceu do fruto e eu comi. Colocou a culpa nela. E aí Deus falou para ela: você comeu do fruto? E ela disse: bom, a serpente me enganou. E aí Deus começa a partir da serpente: você então vai ser amaldiçoada agora, vai comer do pó da terra, vai rastejar sobre o seu ventre e o descendente da mulher vai esmagar a sua cabeça. E aí Deus se voltou para a mulher e disse: você, a partir de agora, vai ter dores para conceber. Ou seja, antes não precisava ter dor para conceber filhos, mas ela teria que passar por sofrimento para conceber e gerar filhos. E para Adão, como nós falamos agora há pouco, Deus disse: você vai comer do suor do seu rosto. E aí Deus os expulsou do jardim. Deus mandou que eles fossem embora do jardim. É bem interessante quando nós pensamos em todo esse cenário, em toda essa situação, que muitas pessoas que não creem em Deus e não creem na palavra pensam que é uma alegoria, que é uma lenda, que é uma fábula, seja o que for. Mas nós que cremos em Deus sabemos que essa história é a real. Deus nos deixou a história escrita para que nós soubéssemos qual foi a origem de todas as coisas. E quando a gente vai para esse cenário de início da humanidade, início da história do mundo, a gente encontra esse primeiro casal vivendo num mundo perfeito, com uma história tão bonita, né? Um amor tão belo de Adão por Eva e de Eva também pelo seu esposo. Eram os únicos, eles viviam num ambiente de graça, de amor, de favor, de bênção, de plenitude, de abundância, de beleza. E ainda assim, mesmo sem que houvesse pecado para corromper os seus corações previamente, eles, ao serem tentados, caíram na tentação. Isso nos mostra que possivelmente, ou provavelmente, ou certamente, talvez seja a melhor palavra, ao sermos tentados, qualquer um de nós cairia também em tentação. E isso também mostra que o fato de que o Senhor Jesus ter vencido o pecado foi algo realmente muito meritório, porque a palavra diz que ele abriu mão da sua glória, ele deixou a sua deidade e se limitou à condição de homem, e ele venceu o pecado. Então realmente era algo difícil de conseguir vencer, mas o Senhor Jesus venceu por nós. Mas voltando lá para aquele cenário que nós estávamos falando da perfeição do jardim, nós podemos parar e pensar um pouquinho que Eva, ao ser desafiada a questionar a ordem de Deus, ela não questionou a serpente. Ela não perguntou, será? Ela não se voltou para Deus e falou, Senhor, vem aqui. Pai, vem aqui. Estou escutando uma conversa aqui desse animal que o Senhor criou, que está me deixando confusa. Também é curioso pensar que ela não perguntou para Adão, eles viviam em dois, eles eram os únicos da mesma espécie, ela poderia ter dito para ele, querido, eu ouvi essa conversa aqui daquele animal, será que isso é verdade? Será que não era bom a gente conversar com Deus e tirar essa dúvida? Não, ela estava vivendo um tempo de teste e Deus permitiu que aquilo acontecesse. Cada um de nós é testado nas nossas vontades, nos nossos desejos, nos nossos anseios. Ela não consultou a Deus, ela não questionou a serpente, ela não questionou seu esposo, ela cedeu à tentação. Com isso, a porta para o pecado foi aberta e trouxe consequências imediatas, como a gente já falou, que foi pelo menos a multiplicação das dores no parto, a expulsão do jardim que ela e seu esposo sofreram. Logo na sequência, quando eles têm filhos, tiveram muitos filhos, mas a Bíblia ressalta 3 em especial, os 2 primeiros, Caim e Abel, em que houve aquele desentendimento por causa da oferta que foi oferecida. Caim teve a oferta rejeitada, Abel teve a oferta aceita e Deus falou para Caim, cuidado, o pecado jaz à sua porta, cabe a você resistir. E ele acabou não conseguindo suportar o fato de ver o seu irmão
tendo sido aceito com a sua oferta, nós nem sabemos, nem vou entrar no mérito aqui das possibilidades dessa diferença, mas o coração dele era inclinado para o mal e ele matou o seu irmão. E depois nós vemos um outro descendente de Eva sendo mencionado por nome, e é Sete, quando ela fala assim que Deus tinha dado outro homem para ela poder ter o seu coração consolado, e foi ele, a partir dele que começou-se a consultar novamente o Senhor. Então, as consequências, né, a expulsão do jardim, as dores, o suor para conseguir se alimentar, ou seja, se esforçar, ter que produzir da terra, a terra criando abrolhos e espinhos, como a gente lê na sequência do texto, sobre a maldição que veio sobre eles, um filho que assassinou o outro, a primeira família da terra, um filho assassinando o outro. A gente vê, então, assim, quanta consequência ruim logo naquela história, no início daquela história tão perfeita, que começou de maneira tão linda, pelas mãos do próprio Deus. Mas Deus fez uma promessa para Eva. E ele prometeu que do seu descendente, ou seja, do seu ventre, sairia um descendente que iria esmagar a cabeça da serpente. Ela acidentalmente abriu as portas do pecado, ou as portas do mundo para o pecado. Mas dela viria alguém que fecharia essa porta e que estancaria essa força infinita de morte sobre a humanidade, porque era uma força infinita, a não ser que houvesse quem fechasse a porta para poder oferecer de novo vida e vida eterna, e esse foi o Senhor Jesus Cristo. E as consequências dessa ação irresponsável, imprudente, imatura de Eva perduram até hoje. O diabo continua agindo da mesma forma, tentando semear dúvidas nos nossos corações o tempo inteiro. Ele coloca nos nossos corações se Deus será que está de fato conosco, com você. Será que Deus está mesmo com você? Será que Ele te ama de verdade? Será que Ele realmente te abençoa? Ou será que Ele tem te abençoado com todas as bênçãos que a palavra dele promete? Será que Ele atende às suas orações? Será que Ele tem escutado o seu sofrimento, o seu apelo, o seu clamor? Será que Ele tem visto as situações pelas quais você tem passado? Será que Deus é justo? Por que será que Deus te permitiu passar por essas circunstâncias? Esses tipos de pensamentos não são seus. São pensamentos insuflados em sua mente pela voz do diabo. Ele é quem tenta desde o Éden, com meias verdades, nos seduzir, nos colocar contra Deus, porque Ele odeia o nosso Deus. Eu li durante o estudo para essa reflexão, um pensamento de que Deus nos criou para sermos adoradores dele, estarmos com ele, e que desde o início Eva amava profundamente a Deus. E que talvez o fato de que naquela mentira do diabo veio a frase "você vai ser semelhante a Deus", tenha colocado no coração dela um sentimento: puxa, eu amo tanto a ele, eu vou me tornar igual a ele. Não era um sentimento como o do coração do diabo, de querer ser semelhante ao Altíssimo, como a gente lê nas Escrituras, serei semelhante ao Altíssimo. Esse desejo de ser semelhante a Deus era de receber a adoração que Deus recebe. Foi por isso que ele foi banido dos céus, da presença de Deus, do lugar onde Deus habita. E ele tentou insuflar esse mesmo sentimento no coração de Eva. Só que ela era inocente, era pura, e ela realmente amava a Deus. Então, esse pensamento, esse estudioso que menciona essa possibilidade, ele coloca o coração de Eva como um coração de amar a Deus e, pela sua inocência, cair na conversa do diabo, mas não porque ela quisesse tomar o lugar de Deus, mas porque ela queria ser semelhante a ele. Ou seja, nisso a gente vê pureza no coração dela, e a gente vê o arrependimento dela, e a gente vê o perdão de Deus para ela prontamente. Ou seja, ele sabia que no fundo do coração dela, ela realmente não desejava algo mais do que se tornar alguém mais próximo de Deus. Mas ela buscou atalhos que trouxeram consequências terríveis. Quantas lições a gente pode tirar de tudo isso? A primeira lição, trazendo para os nossos dias, a olhar para esse cenário, para essa história toda, é de que nós, como mulheres, somos responsáveis pelas nossas famílias, como ajudadoras idôneas dos nossos maridos. Nós temos um poder de influência muito grande. Quando a gente vê a forma que ela pouco argumentou com seu esposo e conseguiu que ele
caísse junto com ela naquele caminho que levou para uma consequência que alcançou toda a humanidade, incluindo você e eu. Nós temos esse poder de influência dos nossos maridos, dos nossos cônjuges. Nós sabemos como falar, nós sabemos como convencer, nós sabemos como argumentar, como convencê-los a pensar como nós pensamos. Esse poder de argumentação é quase irresistível para os homens, mas isso deve ser usado para o bem, nunca para o mal. Nunca para exercer domínio, porque quando nós usamos esse poder para exercer domínio sobre as pessoas, nós estamos andando debaixo do poder de Jezabel, bem diferente. Vocês lembram quando nós estudamos a história de Jezabel? Qual tipo de poder e domínio que ela exercia sobre o seu marido? Não é esse poder que nós devemos querer buscar, de dominar os homens, de dominar as pessoas, mas de sermos sábias conselheiras e, como o Senhor disse ao planejar criar Eva, sermos ajudadoras idôneas. O nosso dom e a nossa habilidade deve ser usada para aconselhar os nossos cônjuges, para aconselhar os nossos filhos, as pessoas que estão ao nosso redor, seja no trabalho, seja na comunidade, seja na família, pais e irmãos. Se nós podemos usar esse dom, essa habilidade que Deus nos deu de maneira especial, nós devemos usar para ensiná-los e para ajudá-los a se desviarem dos caminhos errados, a perceberem quando o perigo se aproxima, a enxergarem os maus negócios que estão à frente, a que percebam que pessoas ruins estão se relacionando com eles, sejam em sociedade ou buscando uma sociedade, ou trazendo conselhos ruins, amigos que levam para o mal ou que têm inveja. Nós temos essa habilidade especial que Deus nos deu, que é chamada de um coração profético. A mulher é a profeta da sua casa, a mulher é aquela que tem sabedoria de Deus para preparar a casa, para divertir a casa, para ser muro de proteção, para ser aquela que anuncia e proclama as verdades de Deus para a família. É a mulher que percebe um amigo ruim e fala para o marido: esse homem não é bom que você ande com ele, porque ele vai te fazer alguma coisa ruim, eu não sei o que é. E muitas vezes a gente não tem argumento, não sabe o que tem de ruim naquele amigo, mas nós sabemos que tem algo, e é Deus que coloca nos nossos corações esse sentimento, essa habilidade profética. Nós olhamos para os amigos dos nossos filhos e sabemos que aquela amizade vai influenciar para o mal, mesmo que a gente não saiba nada daquela pessoa com quem ele se relaciona, ou a família dele, ou que está por trás das intenções, mas porque Deus colocou em nós essa habilidade. Nós conseguimos ter uma visão de proteção, de atalaia. O atalaia é aquele que ficava no alto da cidade, olhando quando os inimigos vinham para atacar, para tocar o chofar e anunciar a cidade inteira para se preparar, porque estava vindo ataque sobre a cidade. Então a posição da mulher é posição de muro de proteção, é posição de atalaia, é posição de profeta da sua casa, de ajudadora idônea. Se o marido vai e trabalha e consegue trazer de fora, com o suor do rosto, sustento, alimento, a provisão para dentro de casa, a mulher é aquela que ampara, aquela que abriga, aquela que aconselha, aquela que dá bons conselhos para o seu marido, que ama, que protege, que guarda. A mulher é o termômetro do lar. Se a mulher está de bom humor, a casa inteira fica tudo bem, mas se a mulher está irritada, com raiva, agressiva, tudo fica ruim. Porque Deus deu essa habilidade para a mulher de ser esse centro nervoso que consegue equilibrar. O marido vem bravo, vem cansado, vem irritado, e ela consegue acalmar, consegue trazer paz, consegue trazer palavras boas, consegue tirar o foco daquilo que está sendo problema do lado de fora. Se os filhos estão em guerra, ela consegue também contornar a situação, trazer paz. É um elástico emocional que Deus colocou dentro de nós para sermos a parte emocional e afetiva que mantém o equilíbrio e o tempero dentro das nossas casas. Foi esse o dom que Deus nos deu. Foi essa habilidade que Deus colocou dentro de nós e que nós devemos saber usar com sabedoria. Mais uma vez, não com domínio, não sendo matriarcais, não sendo dominadoras, determinando quem faz o que hora faz e por que faz, fazendo só o que eu gosto, né? Que os filhos podem ter tais carreiras ou viver de tal forma mesmo depois de casados. Nosso papel sim é de educar dentro da palavra, mas não de dominar, não de exercer domínio. Né? Depois que casam, tentando ainda controlar, tentando manter perto, tentando determinar o que faz dentro da sua própria casa, ou o marido. Não é domínio, é conselho. Não é pressão, mas é oração, é abençoar. Não é pressionar, não é trazer peso, mas é amar. É diferente. É trazer harmonia para dentro de casa. É esse o dom que Deus deu para nós como mulheres. E a última lição
que nós podemos aprender olhando para a história de Eva é que mesmo que no final de tudo as coisas ainda tenham dado errado, como aconteceu com ela e vieram as consequências terríveis, ainda há esperança. Porque depois de ter desobedecido, depois de ter caído, depois de ter recebido a maldição das dores, a maldição de que deveria sair do Éden, Deus falou para ela: a semente do seu ventre vai se levantar para pisar a cabeça da serpente. Mesmo quando tudo parece que deu errado, quando parece que houve fracasso na história, ainda assim Deus sempre tem uma oportunidade. Ele sempre oferece uma mão amiga para nos ajudar a nos reerguermos, se nós nos arrependermos e formos humildes e reconhecermos que só nele nós encontramos a esperança. Jesus foi o descendente que trouxe alívio definitivo para todo o estrago que havia acontecido. Ele, enfim, apagou aquilo que havia de pesado sobre a cabeça de Eva. Ela abriu a porta e Jesus veio e fechou a porta e trouxe esperança para todos os descendentes da mulher. É isso que eu queria trazer nesse dia, tarde, manhã, noite, o horário que você estiver escutando esse estudo. E queria que você refletisse sobre a sua vida, sobre a sua posição como mulher dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do seu ambiente de relacionamento. Seja no trabalho, com as vizinhas, com as suas amigas, amigos, com as pessoas com quem você se relaciona, porque o dom é o mesmo. A habilidade é a mesma, de dar bons conselhos, de conseguir enxergar ao redor, de ter esse equilíbrio emocional, de ser essa pessoa que pode trazer palavras proféticas de bênção. Que Deus use a sua vida para usar com sabedoria o dom que Deus te deu e que você seja uma geradora de vida, assim como Eva. O nome Eva significa vida, porque ela se tornou a mãe de todos os seres humanos. Mas nós recebemos dessa vida, nós temos um útero físico e um útero espiritual também. Nós geramos com as nossas palavras, nós geramos com as nossas orações. Nós geramos filhos físicos e somos capazes de gerar filhos espirituais, mesmo que não, por alguma razão não venhamos a gerar filhos físicos, ou ainda não tenhamos gerado nenhum filho físico. Mas com os nossos corações nós temos a habilidade de gerar. Nós somos feitas para gerar vida em todas as esferas. Então use o dom que Deus te deu para ser uma geradora de vida, para ser uma abençoadora, para ser um muro de proteção na sua casa, para ser uma atalaia que vê o mal e protege e avisa para que as pessoas ao seu redor possam ser protegidas. E use o seu dom para ser voz profética de bênção aonde você está. Esse é o seu chamado. E acho que essa é a grande lição que a gente pode extrair da vida de Eva. Vamos orar encerrando esse período. Pai querido, eu quero te agradecer por esse tempo que tivemos aqui, Senhor Deus, refletindo, meditando, Senhor, aprendendo com mais uma personagem da Bíblia, uma mulher real, a primeira, aquela que foi criada pelas tuas mãos, Senhor Deus. E nós queremos, Senhor, colocar as nossas vidas diante do Senhor, pedindo que o Senhor nos capacite para sermos essas mulheres que têm esse coração equilibrado, esse coração, Senhor Deus, hábil em perceber o mal se aproximando das nossas famílias, da nossa casa, para avisar aqueles que são os nossos entes queridos, Senhor Deus, os nossos cônjuges, os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos pais, Senhor Deus, os nossos amigos, Senhor Deus, os nossos irmãos em Cristo. Pai, que nós sejamos voz profética para proferir aquilo que é bom, aquilo que é agradável, Senhor Deus, aquilo que vem do Senhor, não para trazer maldição, para amaldiçoar, para dizer coisas, palavras que não condizem com a tua palavra, mas para gerar vida com as nossas palavras, para fazer com que as pessoas, Senhor Deus, realmente sejam despertadas para o Senhor, sendo alcançadas pelo Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus, a sermos voz profética na nossa geração, dentro das nossas casas, aonde nós estamos, no nosso contexto. Pai, nos ajuda a sermos mulheres que geram vida aonde nós estamos. Nós queremos, Senhor Deus, usar o nosso útero físico, mas muito mais o nosso útero espiritual. Pai, a habilidade de sermos geradoras de vida para aqueles que estão sendo Senhor Deus, levados de maneira rápida para a eternidade, Senhor Deus,
as trevas, para o pecado, Senhor, para a perdição eterna. O Senhor nos ajude a usarmos, Senhor Deus, a habilidade que o Senhor nos deu para ajudá-los a terem um encontro genuíno contigo, a serem alcançados pelo Senhor Jesus. Nos usa, Senhor Deus, poderosamente, para que a nossa vida tenha um propósito, Senhor Deus, não apenas nessa terra, mas um propósito eterno. Que possamos chegar diante do Senhor e nos apresentarmos com muitas pessoas, Senhor Deus, que levamos para a tua presença, não para que nós sejamos honrados, mas para a tua honra e para a tua glória. Nós glorificamos ao Senhor e agradecemos esse tempo em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, Deus te abençoe. Espero que você tenha uma semana boa, uma semana agradável. E na semana que vem a gente continua com mais uma história da Bíblia. Até lá.